Olá, meu nome é Gilmi Andrade, eu sou candidato ao título de doutorado, de doutor, aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu, juntamente com os coautores, nós realizamos, né, essa pesquisa, que tem como título Autenticação de Tomates Orgânicos, utilizando um instrumento de NIR, né, portátil, combinado com ferramentas quimiométricas. E nós utilizamos, né, resolvemos trabalhar com esse tipo de alimento por conta da alta demanda, né, nos últimos anos, né. Os dados recentes mostraram que esses alimentos, especialmente as frutas e as hortaliças, elas têm sendo, elas vêm sendo mais procuradas e, consequentemente, mais consumidas, né, pela população, pelos consumidores. Isso por conta da preocupação mesmo dos consumidores com questões tanto ambientais como questões de saúde também. Isso por conta que esses alimentos, eles acabam tendo um modo de produção ali diferenciado, né? Durante a produção não é permitido a utilização de produtos químicos, pesticidas, aditivos. Então, por conta desses atributos, esses alimentos, eles acabam sendo vendidos, eles acabam tendo um valor agregado maior, né? Sendo vendidos por um preço mais caro, no caso, mais elevado do que os alimentos que são produzidos do modo convencional. Então, por conta disso, esses alimentos eles acabam sendo alvos de fraudes. E essas fraudes, elas podem causar prejuízo tanto para os consumidores, né, que acabam comprando gato por lebre, e também para pequenas e grandes empresas também, né, até às vezes prejuízos enormes. Então, eu trouxe aqui dois casos que aconteceram tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Parece que não é tão comum, mas esses tipos de fraudes, eles acabam acontecendo com bastante frequência. E encontrar, detectar essas fraudes é uma tarefa difícil, né? Porque para você comprovar que um alimento orgânico, ele de fato é orgânico, é necessário uma série de análises químicas, né? Onde essas análises, para realizar essas análises, são necessários instrumentos específicos, técnicas analíticas específicas, como no caso as técnicas cromatográficas, né? Cromatografia líquida, cromatografia gasosa. E essas técnicas, elas são técnicas excelentes, elas fornecem resultados muito precisos, são técnicas robustas, porém, elas acabam tendo algumas desvantagens quando a gente pensa em uma grande escala de produção, né? Por exemplo, são técnicas que exigem longas etapas de preparo de amostra. Geralmente é necessário realizar a extração, né, dos analitos, depois fazer uma limpeza nesse extrato, depois injetar no equipamento. E além disso, para você obter e manter esses equipamentos, é necessário um alto custo, né? Então, nem todas as empresas elas conseguem manter esse tipo de controle na na sua produção. Então, a análise como um todo, tanto antes quanto após, até a análise de dados, é uma tarefa difícil, né? É necessário um pessoal que tenha formação necessária para poder manipular e entender esses dados. Então, eu pontuei aqui algumas das desvantagens dessas técnicas principais, que é, no caso, o uso de solventes tóxicos durante a etapa de preparo, um alto custo, né, para você manter e obter esses equipamentos, e além da grande complexidade de toda a análise, certo? Então, uma alternativa a essas técnicas primárias, eu diria, são métodos espectroscópicos, métodos baseados em espectroscopia de infravermelho, por exemplo, né? Esses métodos eles acabam tendo grandes vantagens frente a essas técnicas primárias, né? Isso porque esses instrumentos, eles hoje em dia estão disponíveis tanto na sua forma de bancada quanto na sua forma portátil. São equipamentos que não precisam, né, do uso de consumíveis, nem de reagente, nem de solvente. E uma das grandes vantagens, eu diria, é a possibilidade de eu realizar análise diretamente na amostra, sem precisar destruir a amostra, ou às vezes fazer apenas um mínimo preparo dessas amostras. Isso é possível devido a uma técnica, né, que no caso são técnicas, né, quimiométricas, isso através da obtenção desses espectros, que a gente chama de spectral print, que é onde a gente define uma região desse espectro, onde uma amostra ela se
ela se comporta quimicamente diferente da outra, né? Caso tenha essa diferença química. Então, juntamente com ferramentas quimiométricas, né, que nada mais é do que modelos matemáticos e estatísticos, juntamente com os dados químicos. Então, através dessa junção, eu consigo obter resultados próximos ou iguais ao que uma técnica cromatográfica me dá, por exemplo, que é dizer se um alimento de fato ele é autêntico, né? Ou seja, ele é orgânico ou convencional. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficiência de um instrumento portátil baseado em infravermelho, né, próximo, e juntamente com as ferramentas quimiométricas, né? No caso, nós demos uma atenção especial na etapa de obtenção desses espectros, onde nós fizemos uma otimização do tratamento espectral, porque nem todas as informações dos espectros é relevante, né? Algumas informações acabam interferindo negativamente no modelo, então é necessário dar uma atenção especial nessa etapa. E através de um algoritmo que realiza tarefas de classificação, que é o DD5, que é baseado, né, dentro da quimiometria, faz parte de um grupo de métodos que é baseado em classificadores de uma classe, que são algoritmos mais recomendados para realizar essas tarefas de autenticação. Então, nosso ponto de partida foi a obtenção das amostras. Nós definimos duas regiões do Brasil para fazer essa coleta, que foi Sul e Sudeste. Dentro dessas duas regiões, nós definimos três cidades diferentes e, através, né, nessas três cidades, nós conseguimos dois conjuntos de amostras diferentes, tanto da região Sul quanto da região Sudeste. No total, nós obtivemos 193 amostras de tomate. E nós definimos, né, todo esse território porque nós gostaríamos de ter um conjunto de amostra bem robusto para construir modelos mais robustos também, para tentar evitar qualquer tipo de viés após, né, a construção dos modelos. Após isso, as amostras elas passaram por um processo mínimo de preparo de amostra, onde a amostra natura ela foi seca em estufa, depois ela foi macerada, peneirada e a amostra seca, na amostra seca foi realizada a análise instrumental. Nós realizamos esse preparo de amostra porque a água, né, ela é um interferente quando a gente trabalha com espectroscopia de infravermelho. Então, para tentar retirar esse interferente, né, que no caso é majoritário, devido à grande quantidade de água que tem na matriz, nós optamos por secar a amostra. E esse foi um instrumento que nós utilizamos, é um instrumento portátil que foi disponibilizado pela Universidade Estadual de Londrina, né? E é um equipamento que foi construído com uma instrumentação de baixo custo, né? E aqui ao lado temos as condições que nós utilizamos para realizar as análises. Após isso, foi realizada, após a obtenção dos espectros, né? Os espectros brutos, eles foram organizado em matrizes, as informações numéricas, e nós realizamos uma série de transformações matemáticas para retirar as interferências desses espectros. Então, essas transformações foram aplicadas tanto nas colunas quanto nas linhas. Nas colunas, nós realizamos normalizações, né, porcentagem na média, autoescalonamento, e nas linhas nós realizamos principalmente, né, a alisamento para retirar os ruídos, a correção de linha de base, correção de sinal também. E além disso, nós fizemos a combinação tanto dos tratamentos aplicados nas linhas quanto nas colunas, para a gente obter as melhores condições que geraram os melhores modelos de autenticação. E como resultado, nós conseguimos, primeiramente, obter os espectros. Esse é o espectro total obtido. Então, nós identificamos a região de espectral print, né? Principalmente ali perto de 1.500 nanômetros e 1.200 nanômetros. Então, essa região foi utilizada com o espectral print e, através do DD5, foi possível construir os modelos de autenticação. Esse primeiro modelo é o modelo de teste, onde nós realizamos a, a calibração do modelo, utilizando apenas as amostras da classe-alvo, que no caso são as amostras orgânicas. Então, a gente observa que nessa etapa nós obtivemos 100% de classificação, com nenhuma amostra errada, né? Ou seja, nenhuma amostra ultrapassou ali o limite em vermelho, que é a fronteira de aceitação. E aqui na etapa de teste, onde nós já realizamos
onde nós inserimos as amostras convencionais, né, e comparamos com as amostras orgânicas, o algoritmo ele conseguiu diferenciar com 100% de sensibilidade e aproximadamente 83% de precisão e 74% de especificidade dessas amostras. Ou seja, esses resultados eles foram excelentes, né, considerando que nós estamos utilizando um equipamento que foi construído com baixo custo. Então, como considerações finais, nós podemos concluir que essa combinação ela se mostrou uma alternativa rápida, né, e eficiente para fazer a discriminação do tomate orgânico. E a modelagem utilizando o DD5 também foi adequada para essa finalidade e, né, como contribuição, nós podemos utilizar essa abordagem, é possível, né, utilizar essa abordagem para realizar a tomada de decisão, tanto em laboratório quanto em campo, apenas utilizando é, as amostras secas, com o mínimo preparo de amostra, e utilizando o equipamento de baixo custo. Então, eu deixo aqui meu obrigado, principalmente à Universidade Federal do Rio, ao LADETEC, ao UNAL e à Universidade Estadual de Londrina,